Quero que abram comigo hoje no 8º capítulo do Evangelho de João. Capítulo 8 do Evangelho de João, começando com o versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A propósito, eles não citaram o texto bíblico correto, pois as Escrituras diziam, em Levítico 20:10, que tanto o homem como a mulher seriam apedrejados. E aí eu pergunto, onde estava o homem? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Jesus tratou deste pecado em várias ocasiões. A mulher junto ao poço, a mulher que ungiu seus pés, e a mulher que é mencionada em João 8. Agora, Jesus tinha orado a noite toda antes desse incidente, e estava ensinando no pórtico do templo, e uma multidão se reuniu. Quando se dá uma rude interrupção ao seu ensino, os fariseus arrastam uma mulher surpreendida em imoralidade. Ela estava chorando e esperando ser apedrejada. Jesus enfrenta um dilema. Se dissesse sim, apedrejem-na, seria levado às autoridades romanas, pois somente elas tinham o poder da pena de morte. Se dissesse não, a apedrejem, estaria quebrando a lei de Moisés, quebrando a lei dos judeus, e seria apanhado de qualquer forma. Mas Jesus se inclinou e escreveu na areia, e o que ele escreveu chocou e espantou os fariseus. Este é o único registro que temos de Jesus escrevendo algo. Ele escreveu na areia. Sabem o que eu acho que ele escreveu? Ele escreveu os 10 mandamentos. E ele disse: aquele que não quebrou nenhum destes mandamentos, atire a primeira pedra. Ninguém pôde lançar a primeira pedra, porque todos somos culpados, talvez não de adultério, mas talvez culpados de idolatria, ou de cobiça, ou de lascívia, ou seja o que for. Agora, Deus nos deu o sexo para nos atrair ao sexo oposto. Isso é muito natural. É normal olhar para uma linda mulher ou para um homem com admiração. Foi Deus quem planejou essa diferença entre a mulher e o homem. Segundo, o sexo foi dado para a propagação da raça. Nenhum de nós estaria aqui hoje se não fosse pelo sexo. Estamos aqui graças a ele. E foi assim que Deus o planejou, no contexto do matrimônio, para produzir filhos. E terceiro, foi dado como um meio de expressar amor profundo e total no contexto do casamento. Por isso o sexo não é apenas algo dado para o divertimento dos playboys. É para dizer: eu amo você e só você, dou-me completamente a você e a você somente. Quarto, foi dado como um glorioso clímax do amor conjugal. Quinto, foi dado para que o homem e a mulher pudessem expressar toda a sua união. É um tipo da igreja. O casamento é um tipo da igreja, é um compromisso. Assumimos um compromisso um com o outro e quando o fazemos, dedicamos o nosso corpo, dedicamos nossa sexualidade um ao outro. E foi assim que Deus o planejou. Mas quando saímos dos limites
do matrimônio, então caímos e tropeçamos e contraímos uma doença ou algo parecido. A Bíblia ensina que o casamento é digno de honra e o leito conjugal sem mácula. Mas também diz que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Agora, quero deixar bem claro que sexo não é pecado. É um dom de Deus. Mas se é usado erroneamente, é perigoso. Ele resulta em morte, em juízo e inferno. E em segundo lugar, o sexo sofreu os efeitos do pecado. Somos todos pecadores. E quebramos a lei de Deus. Começou no Jardim do Éden com Adão e Eva, quando eles decidiram ser independentes de Deus, decidiram seguir seu próprio caminho e não o de Deus. E isso afetou todas as áreas das suas vidas, inclusive sua vida sexual. Os olhos de ambos foram abertos e eles viram que estavam nus e costuraram folhas de figueira, fazendo cintas que escondessem sua nudez. Quem lhes disse que estavam nus? Como notaram isso? Por causa do pecado. E todos somos culpados e sofremos o castigo resultante do pecado. Deus não planejou dessa forma. Ele não criou o mundo para ser assim. Temos guerras e temos prisões e temos todo tipo de coisas por causa do pecado. E também afeta a vida sexual, pois a cobiça veio como resultado do pecado na vida do homem e da mulher. E Jesus disse que se você cobiçar uma outra pessoa em seu coração, então já cometeu pecado. Pois aquele que olha para uma mulher com intenção impura, agora você pode olhar para ela, admirando-a, mas intenção impura significa que você iria para a cama com ela, se tivesse oportunidade. Se a oportunidade se apresentasse, é aí que olhar se torna pecado. Sim, o pecado afetou a nossa vida sexual. Também a afetou num outro sentido, que você nunca conhecerá o verdadeiro prazer e gozo e vibração do ato sexual, até que conheça a Cristo. Aceitando a Cristo, Ele lhe dará uma nova dimensão nessa área de sua vida, que você jamais imaginou que existisse, e da qual aqueles que não têm a Cristo nada sabem.